bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. No destaque de hoje, Alexandre Jacobs, sócio da empresa Outsource Brasil. Na nossa pauta, empresas que aceleram outras empresas. Na agenda tecnológica, a Fernanda Vox faz um informativo daquilo que é importante para a cidade quando o assunto é ciência e tecnologia. 19 de agosto de 2014, eu sou Márcio Campos e estamos começando uma nova edição do programa Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Comece bem o seu dia com um delicioso café da manhã, com pães, tortas, biscoitos, bolos fresquinhos. Aqui na Ita Padaria e Restaurante, você encontra tudo para uma boa refeição, aberta todos os dias. No, I never felt this way before. You came into my door. Com almoço self-service, oferecemos refeições coletivas para empresas e entregas a domicílio. Venha e experimente nossas delícias. Telefone 2246-3820. Ita Padaria e Restaurante. Há 80 anos, levando qualidade e bom atendimento. A Petro Imóveis realiza os seus sonhos. Para comprar, vender ou alugar o seu imóvel, procure a Petro Imóveis. Compromisso, seriedade e eficiência, com um sistema informatizado que traz agilidade nos processos e atendimento. Para maiores informações, acesse o site www.petroimoveis.com.br. Petro Imóveis, símbolo de confiança. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento. No destaque de hoje, a entrevista com Alexandre Jacobs, sócio da empresa Outsource Brasil, que vai falar sobre o que é uma empresa que acelera outras empresas. Mas antes disso, Fernanda Vox com a agenda tecnológica. Muito bom dia a todos, eu sou Fernanda Vox, trazendo mais uma vez o informativo da semana para vocês. E como primeiro destaque, aqui em Petrópolis, na Praça da Liberdade, tem um lojão montado do projeto Mais Leitura. Os livros estão com preços excelentes, tem inclusive livros na área de informática e de ciência lá, que eu dei uma conferida, e vocês acompanham a matéria agora. O projeto Mais Leitura foi criado pela imprensa oficial do estado do Rio de Janeiro. O trabalho itinerante já visitou cerca de 50 municípios do estado e vendeu mais de 400 mil livros desde setembro de 2013, quando foi criado. A loja oferece livros novos com preços a partir de R$ 2,00. Até esta sexta-feira, dia 22, a loja estará montada na Praça da Liberdade, no Centro Histórico. De 25 a 29 de agosto, os títulos estarão disponíveis em Itaipava, no Parque Municipal. Bom, e o CPTI está oferecendo um curso de Windows Phone, um curso curtinho, mas também com vagas limitadas. Acompanhe. O CPTI realiza o workshop através de parceria com o MIC, com sede primária em nosso município. Eu oriundo da parceria entre a FATERJ e o Microsoft Innovation Center Rio de Janeiro, que fica fisicamente aqui em Petrópolis. É importante ressaltar que, apesar de ser o modelo mundial da Microsoft, que está espalhado aí por todos os continentes, o mais antigo e que serviu como piloto fica fisicamente em Petrópolis, que acho que é uma honra para a nossa cidade. As vagas estão sendo disponibilizadas para toda a comunidade petropolitana e, com conhecimento em Windows Phone, é possível desenvolver aplicativos para smartphones. E nós optamos por um treinamento em Windows Phone, utilizando uma ferramenta denominada App Studio, que é um curso de 4 horas e que ao final dessas 4 horas vai possibilitar um aluno, mesmo com conhecimentos mais simples na área de tecnologia, de chegar ao final com o desenvolvimento de um aplicativo que, com o passar do tempo, ele pode fazer disso uma forma de renda para ele com aplicativos pagos no futuro. O aplicativo desenvolvido pelo aluno durante o curso tem garantida a propriedade intelectual do desenvolvedor, que terá seu trabalho registrado na Microsoft.
E o que é importante, ele publica esse aplicativo na Store da Microsoft e a propriedade intelectual do aplicativo continua sendo dele. Além de darmos o curso totalmente de graça, a propriedade é do aluno, que é importante. As matrículas estão sendo disponibilizadas de maneira gratuita. Os requisitos são, no mínimo, estar cursando o ensino médio, ter conhecimento básico em informática e não tem limite de idade. O curso acontecerá no dia 5 de setembro, das 2 às 6 da tarde. Bom, o CPTI fica na Avenida Getúlio Vargas, número 335, no Quitandinha. Corre lá porque as vagas são limitadas, tá, gente? E o brasileiro Arthur Ávila ganhou a medalha Fields. Esse prêmio ele é equivalente ao Nobel, só que na área de matemática. Acompanhe agora a matéria, cedida pela TV Cultura, no canal do YouTube. Esqueça tudo, vamos mudar de assunto agora, esqueça tudo que você lembra da Copa do Mundo, viu? E o 7-1. Tem outros números que estão fazendo o Brasil bombar lá fora, também numa Copa do Mundo, mas de matemática. O carioca Arthur Ávila, de 35 anos, é matemático e ganhou a medalha Fields. É uma medalha muito importante na área da matemática, é um prêmio dado a cada 4 anos e equivale mais ou menos aí a um Nobel. Como qualquer carioca, Ávila gosta de passear na praia e tomar açaí. Ele se dedica à matemática desde cedo. Aos 13 anos, ganhou a medalha de bronze na Olimpíada Nacional de Matemática. Aos 16, conquistou o ouro na Internacional. Aos 22 anos, concluiu o doutorado no Instituto de Matemática Pura e Aplicada do Rio de Janeiro. Hoje vive na França, onde é diretor do Centro Nacional para a Pesquisa Científica daquele país. A medalha Fields premia pesquisadores de até 40 anos que contribuem para o desenvolvimento da matemática. Ávila é o primeiro latino-americano a receber o prêmio, e o reconhecimento veio por causa do trabalho dele na teoria dos sistemas dinâmicos, popularmente conhecida como a teoria do caos. Apesar dessa importantíssima premiação, o desempenho dos brasileiros em matemática é das piores do mundo. Nosso sistema educacional não consegue preparar crianças e adolescentes para esse mundo criativo dos números. No PISA, por exemplo, que avalia o conhecimento dos alunos de 65 países, o Brasil caiu da posição 57 para 58 em matemática nas 2 últimas edições. E na Prova Brasil, que avalia estudantes do ensino fundamental, só 12% dos que terminam o 9º ano sabem o que deveriam saber em matemática. É de se esperar que essa medalha contribua para a melhoria do ensino da matemática no país. Aliás, é o que o próprio Arthur Ávila, que ganhou a medalha, espera. Parabéns, Fernanda Vox, pelo mais uma agenda tecnológica. Parabéns ao nosso Lucas Marques, que esteve aqui com a gente sendo entrevistado pelo curso que ele está oferecendo lá no CPTI Petrópolis. E agora, a nossa entrevista com Alexandre Jacobs. Né? Alexandre, prazer, né, tê-lo aqui no nosso programa. Sei que às vezes é difícil sair do Rio de Janeiro, vir para cá, para Petrópolis, né, mas é importante a divulgação de empresas, né, na área de ciência e tecnologia. No nosso caso aqui, uma empresa que acelera empresas. A Outsource Brasil tem essa missão. Né? Então a primeira pergunta é: o que é uma aceleradora de empresas? Bom, Márcio, primeiro eu queria agradecer o convite de vocês. É um prazer enorme estar aqui em Petrópolis. Independente do trabalho que leva a chegar até aqui, é uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, é interessante, né, o que está acontecendo no mercado, né? A aceleradora é uma coisa que muito pouca gente conhece, porque é uma novidade. A gente mesmo que trabalha com isso está aprendendo ainda como que funciona esse mercado, né? A aceleradora é aquela empresa que vai selecionar pequenas empresas que estão começando, empreendedores que tiveram uma ideia interessante e querem transformar aquilo num grande negócio. E hoje em dia todo mundo sabe como é difícil buscar investimento, buscar profissionais, buscar novas tecnologias, e nós entramos justamente com toda essa capacitação. A gente ajuda essa empresa a deixar de ser uma empresa pequena, que muitas vezes está funcionando só com aquelas 3 pessoas dentro de casa ou numa sala, e dá acesso a profissionais, dá acesso a financiamento, a novas tecnologias, para que aquela empresa possa realmente se transformar no sucesso, né? E qual é a diferença entre uma aceleradora de empresas e uma incubadora de empresas? Porque as universidades geralmente têm incubadoras de empresas. No caso de vocês, a Outsource Brasil é uma empresa aceleradora de outras empresas. Qual é a diferença disso? Ok. Um paralelo que a gente usa é em relação à criança, né? A incubadora
ensina a andar, a gente ensina a correr, né? Mas o que significa isso? A incubadora normalmente pega uma ideia que está lá na academia, que é uma tese, e transforma aquilo realmente numa ideia que pode virar um produto, que pode virar um negócio. Mas aquilo ainda não é um negócio, é um produto. A gente justamente pega onde a incubadora termina. Depois que aquilo realmente já está caracterizado como um negócio, aquilo pode virar uma empresa, a gente pega essa ideia e vai transformar realmente num negócio. A gente gosta de pegar uma empresa que já tenha pelo menos um cliente e não uma empresa que ainda está só na prancheta sendo desenhada. E vocês entram como sócio da empresa? Como é que isso ocorre? Bom, sempre nós participamos como sócios, né? Independente de em que quantidade, em que participação a gente tenha. Por quê? Porque a gente quer compartilhar o sucesso que essas empresas têm. A gente não quer prestar um serviço e ser remunerado por isso. A gente quer ter o mesmo sucesso. Se essa empresa tem sucesso, nós vamos ter. Se essa empresa ganha dinheiro, nós vamos ganhar também. Então a gente está do mesmo lado, né, da mesa que a gente fala do que esse empreendedor está, do que os sócios que fundaram aquela empresa está. Vocês estão sediados ali na Dona Mariana, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Naquele espaço ali vocês recebem empresas, as empresas se fixam lá no espaço ou não há uma necessidade de ficar sediada dentro do espaço da Outsource Brasil? Bom, Márcio, a gente tem diferentes formas de trabalhar. A gente tem um espaço para que as empresas possam ficar lá, sejam de forma mais definitiva, ou seja, todos os dias, ou possam ir e voltar, se não são, por exemplo, do Rio de Janeiro. Nós temos empresas do Nordeste, empresas de São Paulo, empresas até de fora do país que estão trabalhando com a gente. Alguns preferem morar no Rio de Janeiro, estar lá usando nossas instalações, outros preferem ir passar algumas semanas, retornam para suas sedes e depois voltam lá para a empresa. O importante é que haja constantemente um compartilhamento, né? Um dos objetivos da aceleradora não é só disponibilizar o que a gente chama dos nossos mentores. Nós temos profissionais com 20, 30 anos de experiência que essa empresa iniciante não teria condição de ter nos seus quadros disponíveis para essas empresas. E aí é importante o empreendedor estar lá, o fundador dessa empresa estar lá, para poder justamente estar lá corpo a corpo compartilhando as suas experiências. E o legal que a gente tem encontrado como resultado é que uma empresa nascente também ajuda a outra, né? Às vezes a solução para um problema de uma empresa que está iniciando, de uma startup, quem dá a solução não é um dos nossos mentores, é um outro empreendedor que já passou por aquele problema e resolveu. Então, esse compartilhamento é muito importante. O bacana é que com a tecnologia hoje, você não precisa mais estar o tempo inteiro, fisicamente, no mesmo local. E qual o perfil de empresários que procuram vocês? São jovens, já gente mais experimentada? Como é que está esse perfil de público de startups? Bom, a gente tem, em relação à idade, a gente tem muita variedade. A gente tem aquele jovem que passou por uma faculdade, passou por uma incubadora e agora quer transformar aquilo num negócio. A gente também tem aquela pessoa que trabalha há 15 anos numa empresa e tem uma ideia bacana e aquela empresa, por um motivo qualquer ou outro, não tem um espaço para desenvolver aquela ideia. Então a pessoa sai e vai tentar criar a sua própria empresa. Então não tem um perfil único. A única coisa importante é que o perfil que dá certo é aquela pessoa que bota a vida naquele negócio, né? Não é alguém que tem um segundo emprego e faz aquilo só de vez em quando. É realmente a pessoa que vive aquela empresa que ele está criando, acredita, vira até um evangelizador daquilo, só fala daquilo o tempo inteiro. Parece às vezes que não tem nem outra atividade na vida, né? Não curte um cinema, um teatro, porque ele gosta tanto daquilo que vira também o lado social. E a gente tem que falar, às vezes é bom descansar um pouquinho também, porque você precisa estar tranquilo para poder pensar novas ideias, né? Agora, a gente vê se é um conjunto é uma empresa bem característica dos novos tempos, dos nossos tempos, né? Agora, porque empresas como a aceleradora não existiam antes. Esse é um perfil característico desse ambiente tecnológico que nós vivemos. Márcio, isso é uma coisa muito recente, né? Como eu falei no início, nós mesmos ainda estamos aprendendo com isso. No Brasil, isso tem mais ou menos 2 anos que isso está acontecendo. Algumas aceleradoras um pouquinho antes, ou com um nome um pouquinho diferente, de uma característica de operação. Isso é uma coisa muito recente da nova economia, que a gente chama que é a economia do conhecimento, né? Que através das tecnologias novas permite que alguém que tem uma ideia,
cria um negócio como a Google, começou assim em algum momento, como a Buscapé, enfim, empresas que não precisam nascer de um volume monstruoso de investimento e que levam de 10, 20 anos para se estabelecer no mercado. Hoje, pessoas jovens, como aqui de Petrópolis, que têm uma ideia, tem como buscar um dos programas de fomento. A gente tem programas nacionais do governo federal, chama-se Startup Brasil, tem programas estaduais, Startup Rio, que justamente selecionam os projetos desses empreendedores, tá? Fornecem um financiamento, fornecem dinheiro para que essas pessoas, em vez de estarem com outro trabalho, estejam dedicados a transformar aquilo num negócio, tá? E normalmente é um período de 6 meses a até 1 ano que eles recebem essa bolsa para desenvolver as suas ideias, e as aceleradoras entram justamente como a terceira parte, né? A famosa PPP, né? Para poder ajudar essas startups a administrarem esse dinheiro e conseguirem realmente ter um negócio de sucesso. E normalmente ao final a gente ajuda eles a buscarem um novo investimento, né? Ou seja, investimento de um investidor privado que quer transformar aquilo num grande negócio, tá? E ajuda eles também a buscar novas inovações, ou seja, aquilo que vai fazer com que aquele negócio fique constantemente atraindo o seu cliente. Agora, qual assim, o exemplo de empresas que hoje atuam com vocês? Qual são os exemplos assim, de aplicativos que estão lá com vocês, sendo acelerados? A gente tem uma variedade bem grande. É interessante porque o critério principal é que aquilo seja algo novo, né? Que mude a vida das pessoas, né? A gente, como por exemplo, só dando um exemplo aqui para Petrópolis, tem um aplicativo que ajudou as pessoas a saberem o horário dos ônibus, né? Quando que o ônibus vai chegar. Então, isso mudou a vida das pessoas. Imagina você ganhar, né, 50 minutos do teu tempo que antes você ficava sentado lá no frio no inverno, e agora você pode estar fazendo uma outra atividade. Então esse é o primeiro critério. A gente tem muita coisa na área de educação, tá? Aplicativos que ajudam as pessoas a se desenvolver tecnicamente, a crianças, adultos. A gente tem aplicativos na área de saúde, tá? Aplicativos na área de entretenimento, aplicativos para que as pessoas possam compartilhar fotos, possam buscar soluções na área de educação, aplicativos para que as pessoas possam se encontrar, fazer esporte juntos. Então a variedade é muito grande. O principal componente é resolver o problema das pessoas, algum problema que as pessoas têm, como foi o exemplo do ônibus para vocês, tá? E fazer isso através da tecnologia, tá? Todos eles têm um componente de aplicativos para celular. Foi interessante a matéria que falou um pouco mais cedo sobre um curso para o Windows Phone, porque o desenvolvimento de software está caminhando muito para isso. Cada vez mais as pessoas vão estar investindo em desenvolvimento em aplicativos para celular, porque a capacidade de agregar alguma coisa às pessoas é muito grande, né? Então hoje todo mundo já conhece, todo mundo lida com aplicativos nos celulares, e as empresas que a gente ajuda, que a gente acelera, todas elas têm um componente de tecnologia, tá? Esse é um aspecto importante, né? Quer dizer, a Outsource Brasil acelera empresas, não assim de qualquer negócio, de qualquer ramo. É um ramo que esteja focado com o uso de tecnologia, seja na área de engenharia, seja na área de TI, correto? Exatamente. Atividade fim pode não ser tecnológica, mas tem que ter um componente tecnológico, porque é aí que a gente agrega, né? A gente tem esse conhecimento e pode ajudar, tá? Existem algumas aceleradoras que estão buscando outros nichos específicos, né? Há pouco tempo nós criamos a Associação Brasileira de Aceleradoras de Empresas, justamente para poder congregar essas diferentes aceleradoras, e tem algumas que estão surgindo mais voltadas para biotecnologia, mais voltadas para outras áreas, para medicina, que não tem um componente tão grande tecnológico. Mas hoje em dia é difícil qualquer empresa que não tenha algum tipo de componente de tecnologia, né? Então a gente até tenta às vezes olhar e ver aonde que não tem tecnologia, e é difícil, porque ela está presente em tudo. Agora o legal, o bacana desse novo momento é que antigamente, para você ter uma empresa ligada à tecnologia, você tinha que ser uma empresa daquelas enormes, multinacionais ou nacionais. Hoje não, hoje você tem pessoas que se reúnem, têm uma ideia bacana e transformam aquilo
num aplicativo fantástico. Eu não sei se tem uma utilização grande aqui em Petrópolis ainda, mas aplicativos para táxi nas grandes cidades, a gente tem aplicativos desenvolvidos no Brasil, no caso foi no Rio de Janeiro, que já está em mais de 40 capitais no mundo. Tá? E foi um grupo de pessoas que se uniu, teve essa ideia, né, e desenvolveu esse aplicativo. E hoje essa empresa já é uma multinacional. Então, aquela barreira que existia, que você tinha que ter um emprego numa empresa de tecnologia, para depois ir morar lá fora, para aí conseguir ter realmente a capacidade de criar a sua empresa, e você tinha que ter muito dinheiro para isso, isso mudou. Hoje existe justamente esses mecanismos para pegar alguém que tem uma ideia fantástica e não fazer com que essa ideia seja absorvida ou destruída em algum processo da economia, e sim que aquilo se transforme numa empresa. E aí que esses programas dos governos e as aceleradoras entram para ajudar essas startups a transformar-se em empresas rentáveis. Agora, qual é a dinâmica de uma aceleração? Vai lá um garoto ou um jovem empresário querendo ser acelerado, né, a sua empresa ser acelerada. E qual o processo de inscrição lá na Outsource Brasil e depois, sendo aceita, como é que é o processo de aceleração? Como é que se dá o dia a dia de uma empresa que está sendo acelerada? Bom, para você se inscrever, não só na Outsource Brasil, como em outras aceleradoras, o interessante é sempre você visitar a página, né? E aí você pode, no nosso caso, pesquisar outsourcebrasil com z.com.br ou pesquisar aceleradoras de empresa, que vocês certamente vão achar diversas. E tem um processo de inscrição, onde você preenche informações sobre o seu negócio, sobre o que você está querendo empreender, e aí você responde os questionários e passa por um processo de seleção. Tá? Sendo aprovado, a gente vai buscar que programa do governo se adequa à sua startup. E às vezes nem é necessário, às vezes não precisa ter um programa de fomento. Pela característica da startup, a gente consegue buscar um investimento fora do governo para levar aquela empresa adiante. A partir daí, essa empresa fica como se fosse internalizada, que a gente chama, ou seja, ela passa, ou de forma definitiva, como eu falei, ou de tempos em tempos, ela passa um tempo lá conosco, e a gente vai ajudar a garantir que todos os componentes existem para que aquela empresa tenha sucesso. O caso comum, se você não tem as pessoas de tecnologia para desenvolver o seu aplicativo, você não vai conseguir fazer com que a sua ideia vire uma realidade. Então a gente vai buscar esses profissionais. Ou, se a sua ideia necessita de uma patente, a gente vai ajudar você a ter essa patente. Se a sua empresa necessita toda a parte de legalização para o mercado que você vai entrar, ou seja, se estabelecer, ter um CGC, ter autorização para operar, se for uma empresa na área de saúde, se precisa de uma licença da Anvisa, a gente vai resolver todos esses problemas que não são a especialidade daquele empreendedor, para que ele possa efetivamente ter sucesso com a sua empresa, gastando tempo e energia dele na ideia, em fazer a ideia dele funcionar. E não, por exemplo, como é que eu monto a contabilidade da minha empresa. Que se o cara é um engenheiro, ele não vai querer aprender isso. Não é uma coisa que é de interesse dele. Alexandre, estamos chegando ao final do programa aqui. Vou agradecer a sua presença e pedir que você faça um convite aí para os nossos jovens, né, baterem a porta da Outsource Brasil, quem tiver uma ideia de aplicativo, para poder, né, ser acelerado, né? Fazer o nosso convite para os nossos jovens aí, de Petropolitano, né? Bom, eu queria dizer para vocês que o caminho hoje, para quem tem uma ideia interessante, transformar isso num negócio, esse caminho existe. Antes era muito difícil, né? Hoje existe uma série de mecanismos para que isso aconteça e depende só de você. Se você realmente tem uma ideia que você acredita de verdade, né, procura a gente, né, vai na internet, procura Outsource Brasil, tá? E escreve lá, explica a sua ideia, entra em contato, que a gente vai conversar com você e tentar transformar aquilo realmente num negócio. E acredita em mim, a maioria das pessoas que fez isso inicialmente achava que nunca ia dar certo. E hoje a gente tem aí uma série de casos de sucesso, de pessoas que se realizaram pessoalmente e profissionalmente, né, através das suas ideias. Alexandre, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Estamos chegando ao final do programa Ciência em Movimento. Nas próximas semanas teremos aqui Celso Nisquier. Vamos falar também com Alberto Boar, né, do Salão da Inovação da Rio Info. Enfim, várias entrevistas de interesse
para a cidade de Petrópolis e para o seu interesse também. Você sabe que o programa ao vivo é toda terça-feira às 10 da manhã, mas temos também o nosso Facebook TV Ciência e Movimento, onde você pode conversar, dar seu palpite, fazer sugestões, e também o nosso canal no YouTube TV Ciência e Movimento. Foi um prazer, até a próxima, tchau.